Bom dia, pessoal. Aqui é a Cristiane. E o Renê. Nós estamos aqui, vamos apresentar antes o outro exemplo do Quinquim, mas antes disso vamos passar por alguns conceitos básicos de combustão, porque a partir desses conceitos que vocês são conceitos que a gente utiliza frequentemente em qualquer análise de combustão. Então, a referência que uma referência que vocês podem utilizar, que é bastante comum e conhecida, é o Turness, tá? Então, essa é a referência que tem. Bom, antes de falar efetivamente do processo de combustão, uma das coisas importantes nesse assunto é a análise dos gases, ou entender o comportamento ou mesmo a distribuição de gases dentro de uma chama. Então, nessa figura aqui, por exemplo, é possível ver uma sonda de amostragem coletando os gases oriundos da queima de um combustível junto com um oxidante dentro de uma chama, em regiões diferentes. Então, vamos supor que a gente tivesse, após coletar aqueles gases naquela sonda, a gente tivesse uma mistura em que a análise volumétrica fosse 12% de CO2, 4% de O2, 82% de N2 e 2% de CO. Tá? Então, essa foi a análise suposta, né, nesse exemplo. Aí a gente vai mostrar agora uma análise em massa, a massa molecular e a constante desta mistura, tá? Mas antes disso, é importante a gente lembrar, como a gente está tratando com percentuais volumétricos, a gente pode lembrar da primeira lei da lei de Clapeyron, a lei dos gases ideais, né, e podemos tratar esses gases como ideais, ou seja, se PV igual a nRT, e a gente quer converter ou quer determinar uma fração molar, a fração molar nada mais é do que o número de mols de cada componente dividido pelo número de mols total da mistura. Então, seria o que? PV sobre RT para o componente dividido por PV sobre RT para a mistura completa. Ou seja, se a gente falar o percentual volumétrico de cada componente em relação ao todo, ele vai ser exatamente igual ao percentual molar de cada componente como um todo. Ou seja, a fração volumétrica ela é numericamente igual à fração molar de cada componente. Daí que a gente tem essa tabela, né, com cada componente, colocamos a porcentagem volumétrica que foi dada. A gente sabe, pela lei dos gases ideais, que a porcentagem volumétrica é exatamente a fração molar. Então, a fração molar para o CO2, aqui 12%, ou seja, 0,12%. Do N2, 0,82%, e assim sucessivamente, de forma que a somatória dá 1. A massa molecular do CO2 é o C igual a 12, o O2 igual a 16. O O igual a 16, né? O O2 igual a 32. Então, 32 mais 12, 44. O N2, 28, o CO, 28. Pega a massa de cada um dos elementos. Daí a gente pega quanto que é 1 mol, a massa por mol. 1 mol de CO2, 44, pega a porcentagem dele, 0,12. E assim nós fazemos o total de cada um deles. E somamos da somatória da massa dessa mistura, que deu 30,08. Para análise na base mássica, a gente vai pegar a massa de cada um desses
componentes e dividir pela massa total. Então, de N2, por exemplo, a massa deu 22,96, a gente divide pela massa total, dando 76,33% na base mássica, né? Obviamente, quando a gente faz a somatória, também na base mássica, vai dar 100%. E o R da mistura? O R da mistura, você pega o R barra, qual que é esse R barra? Ele é o R... Isso, não tá legal isso. A gente pode editar, Gabriel. Bom dia, pessoal. Aqui é a Cristiane. E o Renê? Nós estamos aqui, vamos apresentar antes o outro exemplo do Quinquim, mas antes disso vamos passar por alguns conceitos básicos de combustão, porque a partir desses conceitos que vocês são conceitos que a gente utiliza frequentemente em qualquer análise de combustão. Então, a referência uma referência que vocês podem utilizar, que é bastante comum e conhecida, é o Turness, tá? Então, essa é a referência que tem. Bom, antes de falar efetivamente do processo de combustão, uma das coisas importantes nesse assunto é a análise dos gases, ou entender o comportamento ou mesmo a distribuição de gases dentro de uma chama. Então, nessa figura aqui, por exemplo, é possível ver uma sonda de amostragem coletando os gases oriundos da queima de um combustível junto com um oxidante dentro de uma chama, em regiões diferentes. Então, partindo da análise volumétrica da mistura, né, que seria, por exemplo, CO2 12%, O2 4%, N2 82% e CO 2%. Vamos dar um exemplo como determinar a análise em massa e a massa molecular dessa mistura. Antes disso, só para lembrar, a gente viu a fração volumétrica dos gases na mistura, e a conversão de vazão de fração volumétrica em fração molar é bastante simples, é feita de acordo com a lei de Clapeyron, a lei PV-NRT, né? Então a lei dos gases ideais. Então, por exemplo, quando a gente quer determinar a fração molar, seria o número de mols de um componente I dividido pelo número de mols total. Usando essa lei de Clapeyron, ou seja, o que seria esse número de mol do componente I? Seria pressão vezes volume de I sobre RT, dividido pela pressão vezes volume da mistura total sobre RT. Ou seja, numericamente, a fração volumétrica ela é igual à fração molar. Então, a partir daqueles valores que passamos no exemplo, teria para cada componente nessa tabela, por exemplo, N2, fração volumétrica 82%. Como a gente já viu, corresponde à fração molar 0,82, CO2 12%, 0,12, assim sucessivamente, de forma que o somatório deu 1. A massa molecular de cada componente, então vamos lá. O C, a massa é de 12, o O é 16, 16 tem 2, 32, mais 12, 44. O2, 32, e assim sucessivamente. De forma que, qual que é a massa por mol? Você tem 44, multiplica pela fração molar do componente. 32, a massa molecular, pela fração molar. Até que ao final você consegue a massa por mol dessa mistura, ou seja, deu 30,08. Para a gente descobrir qual que é a fração mássica, a gente pega cada massa do componente e divide pela massa total. Então, por exemplo, no caso do N2, 22,96 dividido por 30,08, dá 76,33. Exatamente como a fração molar, também dá para a gente fazer a somatória e ao final dá 100%. Tá certo? Repare, a fração molar do nitrogênio
né, 82%, 0,82%, aqui seria em base mássica 76,33%. Tá? Desse jeito, a gente consegue mapear toda a nossos gases em base, tanto em base molar quanto em base mássica. Bom, agora falando em combustão, propriamente dita, vocês já se perguntaram quanto de massa de ar é preciso para queimar 1 kg de gasolina? Então é isso que a gente vai ver agora. Nós vamos mostrar umas bases de cálculos usuais. Então, por exemplo, nesse cilindro, nesse motorzinho a pistão do lado ali, né? Então a gente tem uma admissão de ar e combustível. Esse ar e combustível é comprimido, existe a ignição desse sistema. Com essa ignição, ou seja, onde ocorre a combustão, esses gases eles geram um deslocamento do pistão, né? Ou seja, produzindo trabalho mecânico, e os gases posteriormente são expelidos e o ciclo se reinicia. Tá? Então, de uma maneira bem simples, é o procedimento, funcionamento de um motor típico a pistão. Então vamos para a análise. Antes disso, a gente sabe que na combustão de qualquer hidrocarboneto, os produtos usuais são dióxido de carbono, quando a gente oxida o carbono mais O2, fornece CO2, combustão completa, e também sempre se considera, para análises teóricas, que o hidrogênio foi todo convertido em água. Então, H2, meio de O2, dando H2O. Isso significa combustão completa, tá? E significa que o nosso oxidante é o oxigênio. Bom, o oxidante, na maioria dos processos de combustão, o que é utilizado como meio oxidante é o ar atmosférico. Esse ar atmosférico ele é composto de 78,08% de nitrogênio, 20,95% de oxigênio, argônio, dióxido de carbono e mais alguns outros gases. Porém, para fins de balanço, como o que mais interessa para nós é o oxigênio, nós consideramos que existe 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Ou seja, fração molar de nitrogênio seria 0,79, fração molar de oxigênio 0,21. Se a gente faz a divisão, a taxa de relação dessas duas frações molares, a gente vai perceber que são necessários 3,76 mols de N2 para cada mol de oxigênio no ar. Então, voltando no exemplo, a gente está considerando a combustão do octano, que a gente está aproximando para a gasolina, e vamos considerar uma reação estequiométrica. Então, colocamos aqui fuel, combustível em inglês, C8H18. E o oxidante, que nós estamos considerando o ar, que a fração molar é 0,21 de O2 e 0,79 de N2. Bom, como já foi mencionado, para cada mol de oxigênio no ar a gente tem 3,76 mols de nitrogênio. Quando nós vamos balancear então a reação completa de combustão do octano, são necessários 12,5 mols de ar para cada mol de octano. Ou seja, em 12,5 mols de ar nós temos 12,5 mols de oxigênio, né, e 59 e mais 3,76 vezes 12,5 mols de nitrogênio. Isso seria um total de 59,5 mols de oxidante para cada mol de combustível. Obviamente que na reação completa, nessas condições, o nitrogênio ele não participa ativamente do processo. Existem processos onde esse nitrogênio participa da reação, mas em algumas condições extremas de temperatura e de pressão, que aí existe a oxidação do nitrogênio para a formação de espécies como o monóxido ou o dióxido de nitrogênio. Mas nesse exemplo não vamos considerar esse tipo de reação paralela.
Daí, a partir dessa reação que foi feita o balanceamento, né, na estequiometria, vamos fazer a análise na base molar. Qual que é a relação oxidante-combustível na base molar? Você tem 12,5 mols de oxidante, 12,5 mols de ar, sendo que o ar ele tem 1 mol de O2 e 3,76 de N2, e você tem 1 mol de combustível, de forma que preciso de 59,5 kmol de oxidante por cada quilomol de combustível. Essa é a relação na base molar. Já na base mássica, essa relação ficaria da seguinte maneira. Bom, se nós temos 59,5 kmol de oxidante por quilomol de combustível, nós podemos multiplicar esse valor pela massa molar do ar e dividir pela massa molar do combustível, que no caso é o C8H18. Então, 8 vezes 12 mais 18 vezes 1. Isso dá um total de 15,12 kg de oxidante por quilo de combustível. Ou seja, respondendo àquela pergunta inicial, quantos quilos de ar são necessários para queimar 1 quilo de gasolina ou de octano? Então é basicamente uma relação de 15 quilos de ar para cada quilo de gasolina. Outra base bastante usual que é utilizado nas análises de combustão é razão de equivalência. Tá? Então, a definição de razão de equivalência é a relação combustível oxidante de operação dividido pelo combustível oxidante estequiométrico. Em base molar, seria combustível oxidante de operação na base molar dividido por combustível oxidante estequiométrico. E essa razão de equivalência é conhecida como φ. Tá? Então, se você tem o φ estequiométrico, o φ de operação é igualzinho ao φ estequiométrico, você vai ter o φ igual a 1, né? A quantidade de oxidante exata. Se você tem o φ menor que 1, você diz que a sua mistura está pobre, ou seja, você tem menos combustível do que na estequiometria. Se você tem φ maior que 1, você diz que a sua mistura é rica, ou seja, você tem mais combustível do que o exigido na estequiometria. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma combustão do álcool etílico com ar atmosférico, então, com a relação balanceada, reação completa balanceada, teremos 1 mol de álcool etílico para cada 3 mol de ar, né? Isso geraria 2 mol de CO2, 3 mol de água e 11,28 de nitrogênio. Bom, se adicionássemos 5% de excesso de ar, ou seja, 3 vezes 1,05 igual a 3,15 mol de ar, né, teríamos a reação da seguinte maneira: seria 1 mol de etanol mais 3,15 mol de ar, gerando essa outra composição, ou seja, sobraria, no fim das contas, 0,15 mol de oxigênio. Então, como ficaria a razão de equivalência nesse caso? Bom, seria a razão de equivalência de operação, que é essa que nós consideramos com 5% de excesso de ar. Então, seria 1, que é a quantidade em mol de combustível, dividido por 3,15 vezes 1 mais 3,76. Isso tudo dividido pela razão estequiométrica, ou seja, pela taxa combustível oxidante estequiométrica. Seria 1 dividido por 3 vezes 1 mais 3,76. Isso geraria um φ de 0,952. Ou seja, o φ é menor que 1, quer dizer que nós temos uma mistura pobre em combustível. Então, nós temos excesso de oxidante para esse sistema. Um outro exemplo também é se a gente considerasse, por exemplo, 200% de ar teórico. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma reação do octano, C8H18,
Considerando 200% de ar teórico, a gente simplesmente multiplica por 2 a nossa equação estequiométrica do ar, quantidade de ar, de oxidante necessário, e faz a análise. Tá? Então, o número total de moles desses produtos seria 9, que você formou de água, CO2. Está sobrando, obviamente, você vai ter muito mais N2 e OA2, 12,5 OA2, porque você está com excesso de ar. Ao total, você tem 123,5 mols dos produtos. A análise molar desse caso seria, por exemplo, quantos mols eu tenho de CO2? 8. Qual que é o número total? 123. De água, 9. Total, 123,5. De forma que somatório dá 100%. Isso.